Nosso destino hoje é a África, especificamente ao leste deste continente. Nosso vídeo de hoje é sobre uma rainha que não se tornou famosa por causa de suas conquistas ou mesmo de sua beleza, mas por outro motivo. Esta rainha era conhecida por uma história cheia de assassinatos e torturas, não por inimigos, mas sim por seu povo. Uma história que testemunhou o que pode ser considerado um dos maiores genocídios da história. Não vamos prolongar muito a conversa, e vamos viajar até Madagascar numa viagem pela história, para conhecer a história dos primeiros monges de Avalon, ou como é conhecida como a Rainha Sangrenta de Madagascar. Se ainda não está inscrito, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho da notificação, e vamos começar. Hannah Felon I é uma das rainhas do Reino de Madagascar cujos nomes estão imortalizados na história. Hannah Felon, nascida no ano de 1778 ou no ano de 1788, conforme declarado em algumas fontes. Também conhecida como Rambo. As fontes que documentaram a biografia desta rainha mencionaram duas histórias sobre sua infância. Ambas as histórias estão diretamente relacionadas com a entrada de Hannah Felon na família dos reis, levando a sua criação como rainha do Reino de Madagascar. A primeira versão diz que Hannah Felon é filha de um príncipe chamado Adrian Tesla de Kaká. Este príncipe era um príncipe apenas de nome, pois não fazia parte da dinastia governante, mas mantinha boas relações com o palácio, especialmente com o rei Adrian, ou Borini Marina. E aconteceu que este príncipe ouviu um plano para assassinar o rei por seu tio, que já havia sido afastado do trono pelo rei Marina. O príncipe disse ao rei do país que uma conspiração perigosa estava sendo tramada contra ele, e, assim, o rei escapou da morte. Para retribuir o favor, o rei prometeu Hannah Felon a seu filho e herdeiro aparente, o príncipe Radama, e anunciou que seu primeiro filho seria o próximo na linha de sucessão ao trono depois de Radama. Esta é a primeira história. Quanto à segunda versão, é expandida de forma mais geral e ampla, e a maioria das fontes o adotou para narrar a biografia desta rainha. A história diz que Hannah Felon nasceu em uma família pobre perto da área de Entana, e que a vida dessa família virou de cabeça para baixo um dia. E o pai de Hannah Felon, igual à primeira história, alertou o rei sobre uma conspiração de assassinato contra ele como um sinal de gratidão e apreço. O rei adotou Hannah Felon e a incluiu na família do rei, claro, com ela, a sua família, que se tornou da noite para o dia famílias dos reis. A história então nos conta que Hannah Felon se casou com o filho do rei Rama I, que se casou com 11 mulheres antes dela, então ela se tornou a 12ª esposa. Hannah Felon desfrutou de uma forte personalidade de liderança que ajudou a assumir e tomar o poder após a morte de seu marido no ano de 1828. É claro que seu filho Rama II é o herdeiro legítimo, exceto que ele era jovem na época. Para alcançar seu objetivo de governo absoluto, Hannah Felon matou todos que a levaram ao trono, e reuniu um exército de mais de 300.000 soldados sob seu comando, implantando equipes deles em áreas remotas de Madagascar para garantir seu governo e impedir qualquer revolução ou movimento contra a propriedade do rei ou o período de governo que durou 33 anos. Ela era conhecida do povo de Madagascar pelos anos de escuridão, e o motivo é sem dúvida aterrador. O rei Hannah Felon, além do trabalho forçado que adotou para arrecadar impostos e escravizar seu povo, além de violar todos os convênios firmados por ela antecessor com os países europeus, o que devolveu Madagascar ao seu antigo isolamento econômico e causou uma grande fome em suas partes. Ela usou métodos horríveis para torturar criminosos e oponentes de seu governo. Um desses métodos é conhecido como hibridação. Este método foi adotado pela rainha para mostrar a inocência do acusado ou não. Ouça com atenção como foi feito. Segundo Al Arabiya e outros sites que trataram da história dessa rainha, esse método primitivo, conhecido desde a antiguidade naquela região, se baseia principalmente nos frutos da planta híbrida venenosa. O acusado ou suspeito de lealdade à rainha seria levado ao tribunal de julgamento, e lá o acusado seria forçado a engolir as peles de 3 galinhas, e em seguida, a engolir alguns dos frutos venenosos da árvore da astrologia. Claro, o veneno vai forçar a pessoa a vomitar, então se as 3 peles saírem, a pessoa é inocente, senão a execução é o seu destino. Outras fontes mencionaram que o acusado foi forçado a tomar veneno de tagine, e, se escapasse do veneno, seria declarado inocente. Poucos se sobreviverem a esse estranho método,
que os historiadores disseram ter sido a causa da morte de quase 2% da população local e estrangeiros de Madagascar. A tortura não se limitava a criminosos ou opositores do governo, mas se estendia a campanhas missionárias cristãs. A questão foi agravada pelo que esta maldita rainha foi exposta no ano de 1835. Neste ano, a rainha foi acometida por uma grave doença que a obrigou a ir para a cama, e até a levou à beira da morte, mas ela surpreendeu o povo com sua recuperação e seu retorno às rédeas do poder. A rainha atribuiu o motivo de sua recuperação os 12 talismãs nos quais a rainha acreditava firmemente em seu poder. Aliás, era conhecida por dar seu poder e alto status a sacerdotes e mágicos e torna eles entre suas propriedades próximas e brutais. E, por esse motivo e para republicar as tradições religiosas da religião seguida pela rainha, que os historiadores mencionam como uma das religiões locais difundidas na África na época, a rainha restringiu a prática de ritos cristãos, e até impediu que isso acontecesse. E assim impediu as campanhas missionárias que começaram a ser ativas naquele período. Quem violar esses ensinamentos terá um destino doloroso. Além do veneno da domesticação, os membros foram cortados e o corpo foi dividido em duas metades, além da exposição a cozinhar em água quente ao arremesso do alto de um penhasco como métodos inovadores de execução. Foram dolorosas e escandalosas as tragédias que este povo viveu nas mãos de uma rainha que, segundo alguns, procurava estabelecer o seu governo e impedir a ingerência estrangeira no seu país, inclusive o seu filho e príncipe herdeiro. O príncipe Adam II não estava satisfeito com as ações de sua mãe. Este príncipe, que foi criado e ensinado pelas missões francesas em Madagascar, era amado por seu povo. O homem salvou muitos cidadãos da tortura da astrologia e também ajudou trabalhadores pobres com comida para salvar eles da fome. O jovem príncipe estava se esforçando para acabar com o governo sangrento de sua mãe e, para isso, o príncipe elaborou um plano com um empresário francês de fortes ligações com oficiais franceses chamado Joseph-François Lambert. No ano de 1854, o jovem príncipe enviou uma mensagem a Napoleão III pedindo a ele para invadir Madagascar e prometendo fornecer apoio interno para a salvação do governo de Hannah Fellon. Esta carta gerou polêmica entre os historiadores, pois alguns acreditam que o príncipe não era muito versado na escrita francesa, e que Lambert foi quem escreveu a carta, e outros acreditam que o príncipe é o escritor em virtude de seus estudos e aprendizados nas mãos das missões francesas. E quem mandou a carta? No ano de 1855, o príncipe Adama II assinou o Pacto Lambert. Claro, pelo nome, parece claro quem é o outro lado. A carta estipulava o direito exclusivo de Joseph Lambert de se beneficiar dos minerais, florestas e outras riquezas de Madagascar, em troca de apenas 10% das receitas que iriam a favor do príncipe. Em troca o Lambert, ele tinha que fornecer apoio material e militar para a queda da rainha. Portanto, Lambert teve que percorrer a Europa, apresentando a carta aos seus governantes e pedindo a eles apoio militar e material. De fato, o homem foi à Europa para retornar no ano de 1857 a Madagascar, mas sem a assistência desejada. Apesar disso, o príncipe não poupou esforços para atingir seu objetivo, então decidiu prosseguir com o golpe contra sua mãe com a ajuda de Lambert, e dos que estavam com ele, mas o golpe falhou, e agora o maldito rei deve ter uma reação. O problema é que a questão passou a ser relacionada ao seu único filho e herdeiro de seu trono. Então a rainha culpou Lambert inteiramente nos estrangeiros que estavam com ele, e a punição incluiu todos os estrangeiros em todas as partes de Madagascar, então as ordens eram para perseguir e matar estrangeiros em todo o país. No entanto, Lambert e alguns dos que estavam com ele conseguiram escapar de Madagascar. Depois disso, o príncipe não tentou mais tirar sua mãe. O destino faz o seu jogo e a maldita rainha morre em agosto do ano 1860 na idade de 83 anos, dos quais passou 33 anos no poder. Os anos foram um inferno para seu povo, sangrentos, injustiças e danos levaram a um declínio da população de Madagascar pela metade. De acordo com muitos relatórios e estatísticas, a população de Madagascar no ano de 1833 foi estimada em 5 milhões de pessoas, para se tornar no ano de 1839, ou seja, depois de 6 anos, 2 milhões e meio de pessoas, ou seja, metade da população morreu em decorrência de epidemias, fome e matança arbitrária praticada por Hannah Fellon, que praticava contra seu povo para escrever seu nome nas páginas da história como um dos monarcas mais sangrentos da história do continente africano, em particular e do mundo em geral. Então, meus amigos,
É isso que tínhamos reservado sobre a Rainha Hannah Fallon ou a Rainha Sangrenta de Madagascar. Claro, as histórias do mundo estão cheias de histórias de reis sangrentos e o que seus povos sofreram com o flagelo de assassinato e tortura, mas para uma rainha feminina, é disso que não encontramos uma menção na história. Como a maldita Rainha de Madagascar, há outras rainhas que não são mencionadas na história, e o número das que mencionamos não ultrapassa os dedos de uma mão. Porém, a história da sangrenta Rainha de Madagascar é a melhor prova das tragédias e desgraças que a paranoia, e a busca pelo poder, e o que o poder pode causar para povos e nações desde épocas anteriores até a nossa era moderna. A situação não é diferente agora, muitos povos ainda estão sujeitos a governantes injustos. Tragédias continuam a seguir, seja de governantes ou mesmo de regimes globais, aqueles regimes que são controlados por países que se autodenominam superpotências. Os países ainda estão sujeitando muitos países pobres e fracos à sua opressão e tirania, embora os métodos sejam diferentes do que a Rainha de Madagascar fez, mas esses países estão perseverando em torturar esses povos de maneiras tortuosas e sob diferentes nomes que legitimam sua opressão, e às vezes seu extermínio coletivo desses povos. Hoje não estamos longe disso, mas a injustiça deve acabar, e a verdade inevitavelmente retornará aos donos da verdade, mesmo que os opressores a odeiem. Obrigado para você que chegou até aqui, esse sinal que está gostando do nosso conteúdo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, e curtir esse vídeo e até o próximo vídeo.